grande salto para a humanidade. Eu sou o Cássio Leandro, sou astrofísico, sou astrônomo, professor de astronomia e professor de física, e estou aqui no meu dia de choque de cultura. Vou analisar e vou dar o meu depoimento sobre filmes, trechos de filmes de astronomia e de astrofísica. 2001, uma odisseia no espaço. Não precisa de mais nada. Acabou aqui. É o melhor filme de ficção científica já feito. Tem todas as considerações ali que a gente faz quando vai pensar em filmar alguma coisa no espaço, uma viagem espacial, considerações com falta de gravidade, como contornar, não tem sons, não tem ruídos no espaço. E por isso o diretor Stanley Kubrick colocou música durante as viagens, como é a famosa cena de atracação da nave vindo da Terra numa estação espacial, entrando inclusive na rotação, na própria velocidade angular da estação espacial. Uma Odisseia no Espaço é o filme. Superman, 1978, que é aí que a coisa funciona, os outros são só perfumaria. Rodar a Terra para fazer ela voltar no tempo. Não tem muita coisa a ver com o fato de que o tempo anda só porque a Terra gira num determinado sentido, né? Outros planetas giram no que a gente chama de sentido retrógrado. Então nós marcamos a passagem do tempo com essa rotação, o que faz com que a gente veja que o Sol sai do leste e vai para o oeste, assim como todas as estrelas, a Lua e os planetas. Fazendo isso, o que ele ia fazer? Simplesmente a Terra gira retrógrado e nós íamos ver o Sol nascendo a oeste e se pondo a leste. Mas não volta o tempo. Mas, de novo, filme, HQ, tem o seu mérito artístico. Essa nota para o Superman, só por causa do ator, que era bem legal para fazer, eu daria nota 7. Primeiro Homem. O Neil Armstrong era a pessoa certa no lugar certo. Ele era um comandante, um piloto fenomenal. E é fantástico. É fantástico o que ele fez porque eles não tinham noção do que tinham por baixo. Todas as imagens e mapas não tinham a precisão, né? Não tinha a resolução para chegar em pedras de 2 metros, 3 metros de altura, de largura, o que acabaria destruindo o módulo de descida. Então, quando eles se depararam com aquilo, e com o computador entrando ali em loop infinito, em sobrecarga por causa do excesso de informações, ele teve que desligar o piloto automático, teve que desligar o computador e fez no braço, literalmente. E ele era a pessoa certa no lugar certo porque ele resolveu um problema numa das missões anteriores do projeto Gemini, em que ele estava numa cápsula que ela perdeu o controle, ela começou a girar nos 3 eixos, X, Y, Z. Então isso é a pior situação que um astronauta pode ter, porque você não tem já referência, não tem cima, não tem baixo, não tem gravidade, e ele está girando em 3 eixos. E ele girando com velocidade cada vez maior, quase a ponto de desmaiar por causa das ações, né, das forças centrífugas lá que acontecem lá dentro, ele conseguiu equilibrar. Isso é um fenômeno fantástico em termos de física e de pilotagem, então, mais ainda. Ou seja, ele tinha a habilidade, a destreza e a capacidade. Por isso, quando ele se vê nesse problema com o pouso da Apollo 11, com lugares inóspitos, que ele não poderia descer em qualquer lugar, ele assumiu e levou adiante o pouso manualmente. E melhor, ele fez de uma maneira tão suave que se esperava que a nave desligasse os foguetes em algum momento e caísse em queda livre, para acionar uma barra que ela se quebra. E aí diz que houve um pouso mesmo, houve um contato. Ele fez tão suave que essa barra não quebrou. Então eles desceram e... Chegamos? Tem coisa ainda? Não, o motor já tinha sido cortado e estava estável. Então, assim, 9,5. 9,5 só para ficar atrás do 2001, que, como vocês sabem, é o melhor filme. Gravidade. Gravidade não deveria chamar gravidade, deveria se chamar momento angular, mas vamos embora. Tem
tem alguns momentos bons, no sentido em que, como da momento angular. Momento angular é o giro que você tem, é o que que mantém você andando de bicicleta sem cair, né? Por isso que fala, acelera, vai mais rápido, realmente fica mais estável por causa do momento angular, que faz com que você vá em linha reta. Nesse sentido, sim, a conservação do momento angular, bate uma coisa aqui, ele gira muito e fica girando, a inércia, né, do movimento, não tem ar, não tem gravidade nessa alta atmosfera. Na verdade, tem a gravidade da Terra, mas se equilibra por causa da velocidade orbital. A gente fala de gravidade zero, mas é só um eufemismo, porque não é zero, está perto da Terra ainda. Ele é até um pouco menos do que na superfície, mas continua tendo, só que como tem um movimento orbital, se equilibra, e isso até que é bastante interessante. Tem outro efeito Kessler, que quando o primeiro fragmento lá do satélite que explode, continua na órbita e segue para frente, e vai, acerta outro satélite, e outro, e vai produzindo uma nuvem de destroços, e isso vai se propagando. Isso é fato, isso é realmente uma coisa que já foi estudada, que aconteceu recentemente com o teste da Força de Defesa da Rússia, que destruiu um satélite em órbita baixa deles mesmos para testar arma de defesa contra satélites. E fez uma nuvem de estilhaços que fez com que a tripulação da estação espacial precisasse por 2 ou 3 vezes abandonar a estação como um todo, irem todos para suas cápsulas, suas naves que trouxeram lá e se fecharem à espera do pior. Mas não aconteceu. A estação chinesa, uma órbita um pouco mais baixa, não foi afetada, mas é um efeito que se evita ao máximo de que possa acontecer, mesmo não intencionalmente. No caso, a Rússia foi lá e fez e acabou. Mas tem aí, por aí, porque temos essa questão da inércia, né? Tanto que uma hora foi contemplado, outras horas não. Quando você vê um movimento desses que a Sandra Bullock cata o cordão e segura o George Clooney, quando dá o tranco, a inércia faria com que a Sandra Bullock também fosse embora. Os dois movimentariam uma velocidade um pouco menor, mas continuariam indo embora. E quando ele larga e vai embora, não. Ele larga, o cordão fica no mesmo ponto, indo com a mesma velocidade, e ele só simplesmente não está segurando. Ele poderia voltar e pegar, por exemplo. Então, essas atrocidades vão, né, seguindo nesse sentido. Por causa da Sandra Bullock também, dá para ir para um 5 aí. Como eu vi no IMAX, tá bom, porque aí, né, o painel é bem impressionante. O Wall-E, eu vi faz tempo. Vamos ver se eu relembro. Bem bonitinho esse filme, né? Eu vi faz tempo, é bem legal. E já tá melhorzinho que o Gravidade, né? Porque ele explora bem a questão da ação e reação com justamente um extintorzinho, né? Uma cápsula com um gás pressurizado, parece um extintor de incêndio. E ele consegue manobrar com ela. E exatamente, você dispara para um lado no espaço. Você não tem ali um espaço com gravidade zero, sem resistência do ar, a inércia, o empurrão para um lado, você vai jogar sem perdas para o outro. Dá para fazer essa brincadeira na Terra com menos eficiência. Você pega o extintor, senta numa cadeira com rodinhas, você vai conseguir fazer, ou em cima de um skate, alguma coisa assim, mas não com essa eficiência, justamente por causa da questão aí que envolve todas as outras forças, né, que roubam energia. E ele consegue manobrar, basta que você jogue para um lado, jogue para o outro, e faz essa dança de maneira bem poética mesmo, né? Claro que as coisas não são tão simplificadas assim, mas que assim é viável você fazer alguma brincadeira dessa no espaço. E aí a grande questão é fazer o controle. Como eu falei, o Armstrong, ele era muito bom, ele conseguiu se safar de um problema grave, mas é viável, é bastante... tem subsídios físicos para que isso possa acontecer. E é um filminho bem bacana. Agora fica o questionamento, como é que o amiguinho dele lá, o branquinho, faz, né? Ele não tem nada ali que mostre o disparo para um lado e a ida para o outro. É mais ou menos como o Superman, que, né, não tem ação e que dê reação e faça ele voar. Então vai na força aí da imaginação. Então esse aí também, viu? Vai para um 8 com louvor, no 8,5, que realmente... é bem bacana. Nós temos Armagedon. Temos aí vários problemas, né? Que são os seguintes, para começar. Bom, tirando o fato que todos os asteroides que possam dar essa
ameaças já são conhecidos. Sabemos traçar a órbita de todos com um intervalo de 300 a 500 anos e nenhum deles vai dar problema. Bom, tirando esse fato, vamos supor que acontecesse extraordinariamente de aparecer alguma coisa nesse sentido e a missão seria a de pousar e colocar uma bomba atômica. Problemas sérios, ninguém ia conseguir pousar porque um asteroide, um cometa que venha se deslocando pelo sistema solar, quanto mais próximo do Sol, mais quente é, volatiliza ou evapora todo o seu gelo, faz com que pedaços pequenos e gigantes sejam lançados no espaço a velocidades altíssimas. Em outras palavras, seria um bombardeio que não daria chance de ninguém nem mandar uma mensagem de adeus se alguém tentasse pousar. E mesmo que conseguissem mandar um robô que descesse inteiro e implantasse uma bomba, da mais poderosa que fosse, só ia piorar o problema, porque faria com que esse asteroide se fragmentasse em tantas outras partes, em tantos outros fragmentos, que seria uma chuva que acabaria com a Terra de maneira sem dá dó, porque é como aquela granada de fragmentação. A granada de fragmentação, ela explode, a explosão faz o seu estrago, mas o que mata são os fragmentos, que se espalham muito mais. A NASA está mandando uma missão que é justamente para fazer uma alternativa a essas ideias, que seria mandar uma nave com velocidade muito alta e massa muito grande impactar num asteroide que fizesse desviar a órbita. Isso é muito mais sensato, porque não tem os riscos aí do pouso, não tem os riscos de uma explosão que vai produzir mais fragmentos que a gente não consegue nem sequer acompanhar. Deve produzir o resultado por meados do ano que vem, que a gente possa saber qual a viabilidade de se fazer isso quando acontecer, de ter realmente uma ameaça nesse sentido. Mas recapitulando, nós não temos ameaça concreta para esse tipo de asteroides. Nós podemos ter ameaça que acabe com a vida, mas não com a Terra. A vida, como a gente conhece hoje, ela brotaria de novo em algum momento e seria completamente diferente. Mas em relação à destruição da Terra, nós estamos bem garantidos. Esse filme é realmente um porre de se aguentar, né? Com aquela música toda, aquela história de ficar lá cantando, o Aerosmith já fez coisa melhor na carreira. Eu vou ficar aí com 3, 4... assim, só por causa da Liv Tyler. A Enterprise. Agora começamos a entrar num mundo que me é mais legal. A Star Trek já começamos a falar, né, de ficção científica decente, mas temos aquela questão, né? Se for fazer uma ficção científica realmente ela mais apurada, vai ser um filme mais chato que existe, porque as coisas são lentas, não tem barulho, não tem gritaria e não tem toda essa adrenalina, né? Mas sobre a questão da Enterprise escapar do buraco negro, né, nem tudo que está destinado tem uma direção de ir a um buraco negro vai acabar no buraco negro. É possível sim escapar, são necessárias algumas manobras, tem uma região muito próxima, que aí quanto mais próximo, mais energia para escapar da atração gravitacional, então fica mais difícil, mas se for possível antecipar a situação e conseguir vislumbrar, né, a direção em que o buraco negro está, porque se ele não tiver ativo, ou seja, se ele não estiver engolindo matéria, ele é um buraco que é nada e ele é negro que é escuro, então é um nada escuro, ninguém vê. Mas é possível sim, é possível defletir a órbita e escapar, só que quanto mais perto, menores as chances disso acontecer. E quanto mais perto, o que se a gente imagina que vai acontecer, nunca ninguém viu de perto, é que as forças desse buraco negro, como são muito intensas, elas provocam as forças de maré. Forças de maré a gente sabe que a Lua provoca na Terra o tempo todo. Mas num buraco negro que é muito mais intenso, conforme você se aproxima, vamos supor que você vá mergulhando de cabeça, a parte mais próxima do seu corpo que está, né, diante do buraco negro tem uma força gravitacional muito maior do que os seus pés. Na Terra, com a Lua, isso é irrelevante, mas quando a força é muito grande, vai ter um diferencial de forças, que é a força de maré, em que você vai ser esticado. Vai puxar com mais intensidade a sua cabeça e os pés com menos intensidade. Quando é uma estrutura muito grande, como a Enterprise, isso acaba afunilando e formando uma fileira.
é o que a gente chama de espaguetificação da matéria. É como se tudo, uma grande bola de massa, virasse um espaguete, que no limite é um átomo atrás do outro, chegando a entrar no buraco negro. Dá para se perceber pelo filme que a Enterprise apanha um pouco das forças de maré, da força gravitacional, ela vai rachando. Exatamente, isso vai realmente acontecer por causa dessa força, né, que é diferente nos diferentes pontos de uma estrutura grande, como a Enterprise. E dependendo aí da distância, dependendo da velocidade da aproximação, uma componente de velocidade lateral te joga para a lateral. Se for muito perto, essa velocidade lateral tem que ser muito maior, né? Chega no limite da própria nave que isso não acontece, então ela não escapa e volta. Mas se der tempo de antecipar a tragédia, joga tudo que tem para a direita e já escapa bem escapado. Bom, é Star Trek, né? Então, sim, se o D7 lá atrás pro Christopher Reeve, aqui é 8,5 para cima, né? Sem Trek. Interestelar eu não vi, porque eu queria ver no IMAX e saiu antes, e aí... Mas já tomei tanto spoiler que é como se eu já tivesse visto. Os outros conseguiram, né? Alguns conseguiram, sim. Interestelar foi um filme que teve a curadoria, teve a consultoria de um Nobel de Física, né? Que é justamente da parte de buracos negros, então não é qualquer coisa. O gargantua desse buraco negro é uma modelagem matemática que foi feita com todas as condições reais, né? Com todas as condições que a gente espera para um buraco negro daquela natureza. A questão do buraco de minhoca é uma questão... É uma solução possível. Quando você vai para a teoria da relatividade, que é o que governa a gravidade, você tem várias soluções possíveis matemáticas. O próprio buraco negro era visto como uma solução matemática. Einstein não tem muito a ver com o buraco negro, porque ele fez a teoria e não deu bola para isso. Quem fez toda a análise que chegou no buraco negro, na possibilidade de haver um buraco negro, foi um outro físico, o Karl Schwarzschild, que ele estava na Primeira Guerra Mundial, ele tinha uma doença autoimune e estava no hospital de campanha fazendo essas contas enquanto se recuperava de um problema de saúde por causa dessa doença. E ele achou esse resultado, é o mais simples, entregou, e Einstein achou divertido, como uma solução, como uma brincadeira, que aquilo não deveria acontecer. Porque é uma singularidade, toda a matéria está concentrada num ponto cujo volume é virtualmente zero. Então você faz a massa dividido pelo volume, que é virtualmente zero, você tem uma densidade infinita. Mas que se provou real, né? Ele mesmo se assustou, mas Einstein se assustou, mas se provou real, né? Temos aí vários buracos negros conhecidos, vários já medidos, inclusive com ondas gravitacionais, que foi uma outra previsão da relatividade. Mas a ideia dos buracos de minhoca fazem parte desse rol de soluções de equações complicadíssimas da relatividade, que permite fazer atalhos pelo universo, né? De tal maneira que você cai num buraco negro, atravessa o buraco de minhoca, como um túnel, e sai no outro ponto do universo. Como solução matemática, ele é perfeito, quer dizer, é uma coisa bastante interessante, bonita matematicamente, analiticamente. Mas os problemas são, para início de conversa, como as forças de marés do outro filme que foi comentado, que ao se aproximar de um buraco negro você vai sofrer aquelas forças de maré. Então não há nada ainda, nem no campo da teoria, que possa ser vislumbrado como uma blindagem para esse tipo de ação. Então você simplesmente vira um espaguete cósmico ao entrar num buraco negro. Viajando pelo buraco de minhoca, você sai em algum ponto. Esse outro ponto é chamado de buraco branco. É o inverso. Tudo que entra no buraco branco, sai no buraco negro, sai no buraco branco. Então, no buraco negro só tem entrada e no buraco branco só tem saída. Nós conhecemos vários buracos negros. Nós não conhecemos nenhum buraco branco. Já se procura buraco branco há mais tempo do que se tem a ideia do próprio buraco de minhoca. Para você ter uma ideia, o Hubble foi lançado em 1990, depois de muitos atrasos, com a perspectiva de se estudar buracos brancos, que havia uma fonte astrofísica chamada Quasar, que era o suspeito de ser buraco branco, e antes mesmo do Hubble subir em órbita, já se desvendou o que era aquele buraco branco, seria o Quasar,
que na verdade, pela ironia do destino, é um buraco negro. Mas de resto, essa curadoria, essa consultoria fez com que realmente, quando fala ali das diferenças de tempo, de andamento de tempo mais próximo, mais longe, realmente acontece. E no referencial lá do que acontece o filme, esse filme completou 1 ano do lançamento por esses dias, né? Sendo que ele é de 2014, então realmente é um efeito relativístico. Pela curadoria, pelo Gargantua, também eu vou ficar aí com 7, mas ainda assim eu prefiro Superman. Matt Damon dando prejuízo para a NASA mais uma vez, para o governo americano, que tem que ser resgatado em tudo quanto é lugar. Em todo caso, a parte da plantação de batatas, ela é viável, porque o solo de Marte ele é muito rico em percloratos. São compostos químicos ricos em cloro. Havendo um tratamento desses percloratos, é possível, é viável que você consiga fazer esse terreno ficar fértil. Exige um investimento muito maior do que mostra ali no filme, mas sim, né? Aí entra aquelas... E nitrogênio, né? Além de você eliminar o perclorato, você precisa abastecer de nitrogênio, então seria necessário também eliminar o cloro, abastecer de NPK, para fazer com que essa terra ficasse fértil. E a partir daí o quê? Irrigar, ter um ambiente controlado de temperatura, de pressão também razoável, para que você simule condições mais, não tanto quanto a terra, né? Porque a gravidade não vai ser igual, você para fazer a pressão vai ter que pressurizar, então é uma redoma, não é uma barraca, mas é bem capaz, sim, tem grandes chances de ter sucesso. Existem muitas pessoas tentando fazer isso aqui em Terra, porque já é assim, consenso que em 2030 para frente a gente deve chegar em Marte para colonizar. Primeiramente serão colonizadores, não serão astronautas. Eles vão com uma passagem de ida. A volta fica em suspenso pela tecnologia, né? Porque eles vão, é preciso montar a base, é preciso subsistir e tem que fazer combustível para trazer de volta. Nota! Bom, nota legal, eu gostei, o filme foi bem bacana também, tem coisas interessantes, também prende, né? De novo, barulho no espaço, né? O homem lá, Homem de Ferro, para aí é pataquada, né? A gente já viu acontecer da luva rachar de astronauta e nem por isso ele saiu girando fora de órbita, ele não conseguiria fazer aquela manobra daquele jeito. Então uma nota 8 aí vai ser bem legal. Bom, do panorama geral dos filmes que eu revi agora, desses trechos, continuo que 2001 é melhor, né? Então, revendo depois de muito tempo, e ainda nem foi a cena mais marcante e tocante, mas continua sendo o que mais se aproxima de uma situação real, ainda que tenha aí seus probleminhas. E o que a gente vê dos outros é a liberação da imaginação. A imaginação corre solta. Isso é problema? De jeito nenhum, porque nós estamos falando de entretenimento. Então ninguém quer ver um programa de física por 2 horas num cinema, né? Eu não quero. Depois de 15 minutos eu já me enche a paciência e eu vou embora. Para cativar, para ser apelativo, né? No sentido de pegar a pessoa mesmo e fazer ela se interessar pelo filme, todos eles aí têm o seu mérito, né? Mas a ideia é legal quando você coloca esses elementos de ficção científica, ou mesmo de fantasia, quando você vê a parte de Guerra nas Estrelas, é que isso motiva as pessoas, né? Isso te dá um lampejo, te dá uma faísca de você se empolgar com aquilo e tentar estudar aquilo que está sendo mostrado ali. Por exemplo, a questão lá que nós falamos da plantação de batatas em Marte, que é um problema viável, mas que precisa ainda de solução, né? Então você desperta a curiosidade científica, não só necessariamente por física, astronomia ou a biologia que foi colocado, mas a curiosidade científica de procurar mais, questionar. Então tem sim, além do papel de ser entretenimento, tem sim o seu papel de motivar o pessoal, a criançada principalmente, a procurar respostas, a fazer perguntas e procurar respostas.